Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é uma das notícias da semana, né? Notícia dessa quinta-feira, que foi a renovação de contrato do Guardiola com o Manchester City. Mais 2 anos aí de contrato, ou seja, contrato até o fim da temporada 2022-2023, até o meio de 2023. E é algo bastante relevante por vários motivos, né? A gente tá falando de um dos treinadores mais importantes da história do futebol, certamente o mais importante da geração dele, um nome extremamente vencedor por diversos lugares por onde passou. E também pela longevidade do trabalho, que foge um pouquinho à regra dentro da carreira dele, então diferencia bastante esse período de permanência no Manchester City dos trabalhos anteriores. E até pelo que representa o momento do Manchester City também, já que, para muita gente, a sensação era até de um encaminhamento para um fim de ciclo. E essa renovação acaba meio que mudando a rota, reajustando a rota. Então o Guardiola fica por mais 2 temporadas na equipe do Manchester City. Então, mais 2 fora a atual, né? Então, o que isso vai significar do ponto de vista de transformação de um elenco, na mudança do rumo, da rota, em termos de planejamento, atuação em mercado de transferências, tem bastante coisa, né? Importante, porque, claro, uma notícia como essa acaba gerando várias reflexões diferentes possíveis, várias teorias diferentes. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa renovação do Guardiola com o Manchester City? Se vocês esperavam, se vocês achavam mais natural que esse trabalho, que esse ciclo estivesse se encaminhando para o final. Se você acha que é um bom negócio para o Guardiola, para o City, para a Premier League, e até mais do que isso, né? O tamanho da missão que vai ser achar um substituto no momento em que chegar esse momento da saída do Guardiola. Aliás, eu até li algumas pessoas no Twitter falando também, em outros lugares também, falando que não acreditam que o Guardiola vai ficar de fato até 2023, que ele vai cumprir o contrato dele até o fim. Então tem muita coisa aí que dá pra falar, porque evidentemente isso acaba já puxando outros assuntos, por exemplo, a renovação do Guardiola com o Manchester City nesse estágio atual, será que significa uma confiança maior de que o Messi pode chegar numa próxima temporada pro Manchester City? Enfim, dá pra especular pra todo lado, embora não seja aqui a minha intenção, até porque não é a minha preferência embarcar no lado das especulações. Mas é claro que um assunto, um tema como o Messi, ainda mais depois do que aconteceu na última janela de transferências, é claro que uma coisa acaba puxando a outra. Tá aberto o espaço para vocês aqui nos comentários, deixe aí o seu comentário, a inscrição no canal, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho aí da notificação, deixa o like no vídeo também e comente à vontade sobre o trabalho do Guardiola até aqui. Eu sei que muita gente, não sei se é muita gente, né? Mas eu sei que algumas pessoas gostam de bater na tecla do se não ganhou a Champions é um fracasso, nada deu certo. Eu sou completamente contra esse raciocínio. Acho que não é a Champions que vai servir como a avaliação definitiva se um trabalho merece o rótulo de bom ou ruim, porque eu acho que seria muito simplista olhar para isso e esquecer de valorizar as outras etapas do trabalho. Muita gente fala, nossa, mas o Guardiola é muito super valorizado, há quanto tempo ele não ganha uma Champions? Mas há quanto tempo os times dele não estão entre os melhores da Europa e do planeta? Não são times dominantes e olha a dificuldade que é vencer campeonatos por pontos corridos diante da regularidade e da dominância das equipes do Guardiola. Então eu acho que é até relativamente fácil contrapor a esse tipo de argumento que eu acho muito raso, a questão básica de Champions. Agora, dá sim para questionar. Pô, mas o trabalho dele não precisa da Champions? Não é o objetivo maior? Não tá faltando chegar mais perto? Tá, realmente tá. Se a gente for olhar para o que aconteceu até aqui no trabalho do Guardiola no Manchester City, é evidente que até pelo nível que ele atingiu com o clube na Premier League, é evidente que dava para cobrar e para esperar um melhor desempenho, uma melhor campanha ou ir mais longe dentro da Champions. Embora a Champions não precise ser o termômetro absoluto, eu mesmo gosto de falar que aí é muito de cada um, respeito quem pensa diferente, mas eu valorizo muito o campeonato nacional como o melhor termômetro de avaliação do trabalho, porque os pontos corridos dão mais esse perfil de uma decisão que vai fugir um pouco mais do aleatório do mata-mata, de uma eliminação que pode ser precoce por N motivos. Então eu acho que o campeonato nacional, o campeonato por pontos corridos, é o mais relevante para uma avaliação de um trabalho. Mas essa é a minha opinião, vocês podem ficar à vontade para discordar, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas então, o Guardiola no Barcelona, se a gente quiser pegar essa história, essa breve linha do tempo,
O Guardiola ficou 4 temporadas no time principal do Barcelona. O Guardiola ficou 3 temporadas no time principal do Bayern. O Guardiola, caso cumpra o contrato até o fim, ficará por 7 temporadas no Manchester City. Então tem um número aí muito maior do que nos trabalhos anteriores. E se a gente for lembrar, o próprio Guardiola já falou sobre um certo prazo de validade para que um ciclo se esgote, por conta de um desgaste, por conta de uma questão de relação humana, e eu acho que isso faz todo sentido. É difícil, embora não seja impossível, né? A gente tem exceções, por exemplo, um Ferguson que ficou décadas no Manchester United no comando e conseguiu conduzir várias transições entre gerações, entre grupos, entre elencos, momentos bons, momentos ruins, e recolocar ou manter o clube no topo dentro do cenário inglês, que não foi nem onde ele pegou, né, mas colocou lá e manteve por muito tempo. Então é evidente que é possível, mas também é evidente que é muito difícil. E no caso do Guardiola, acho que tem algo que difere um pouco esse trabalho dos anteriores. No Manchester City, eu acho que ele tem um pouco mais de liberdade para transformar o elenco de acordo com a necessidade. E aí eu tô falando em que sentido? No sentido da grandeza mesmo de muitos dos nomes, o tamanho dos nomes em clubes de outro estágio, né? Se a gente for falar de grandeza histórica, evidentemente Barcelona e Bayern de Munique estão muito à frente do Manchester City. Então, ele chega com uma liberdade um pouco maior, no sentido de contar com o suporte da direção e também de não ter mais entraves no sentido de formação de elenco para ir fazendo as decisões, tomando as decisões e transformando o seu elenco. Ele já fez isso. Se a gente for pegar o início do Guardiola no Manchester City, já tinha ali um claro objetivo de mudar vários setores, várias faixas do campo em termos de elenco. Isso aconteceu. O Manchester City chegou a um nível fantástico, acho que isso a gente não pode perder de vista. O início dessa temporada 2020-2021 não tem sido animador realmente. E acho até normal que a gente pensasse no trabalho do Guardiola se encaminhando para uma reta final e não para um recomeço. Mas a gente não pode esquecer o que foi o time do bicampeonato da Premier League. Principalmente, não só pelos números, não só por uma pontuação histórica, ou duas, até se a gente pegar os 2 anos seguidos, mas principalmente pelo tipo de futebol e pelo nível de futebol. Já falei algumas vezes, vocês também podem ficar à vontade para discordar, mas para mim, o Manchester City bicampeão do Guardiola, principalmente o do primeiro ano de título, foi o melhor futebol da era Premier League. O melhor, mais alto nível de futebol que a Premier League viu. E é claro que a Premier League teve ótimos times, além do Manchester City Guardiola. Teve o Arsenal campeão invicto, que era um time extremamente agradável de ver jogar. Teve o Manchester United de muitos títulos e de várias composições diferentes, desde a Tríplice Coroa lá de 99, passando pelo time já na década seguinte, com Cristiano Ronaldo, com Tevez, com Rooney, com Giggs. O Giggs estava em todas as etapas do time do Ferguson, é verdade. Mas enfim, o United teve grandes times, o Chelsea teve grandes times, o Arsenal teve o time campeão invicto, mas para mim, o time mais dominante em alto nível, capaz de se impor e condicionar adversários a cada fim de semana e apresentar um nível absurdo, para mim foi o Manchester City do Guardiola. Então, é evidente que ele já atingiu algo muito relevante ali, na história do Manchester City, na história do próprio futebol inglês. Então o trabalho dele já é um trabalho muito bem sucedido, principalmente se a gente for lembrar a forma como ele chega ao futebol inglês, que já era um obstáculo cultural, em termos de estratégia, de necessidade de alguma adaptação, e a gente sabe que o Guardiola, embora tenha seu estilo bem definido, ele também se adapta muito e vai absorvendo aspectos culturais, de estilos mesmo, de tradição de cada um desses países. O Barcelona do Guardiola era totalmente diferente do Bayern do Guardiola, que é totalmente diferente do City do Guardiola. Então, o Guardiola vai absorvendo ideias novas, vai se adaptando, vai tendo novas demandas, novas necessidades também. Então, acho que ele vai crescendo como treinador em termos de características, de repertório, embora seja perfeitamente possível, e é, por exemplo, a minha opinião, que a gente olhe para o Barcelona do Guardiola como o maior time da carreira dele. Até porque o Barcelona do Guardiola é um dos maiores times da história do futebol, certamente. Então, embora o maior trabalho do Guardiola tenha sido o primeiro lá atrás, isso não significa que os trabalhos seguintes não tenham sido bons. O Bayern, na Bundesliga, atingiu um nível fantástico. E é verdade, bateu na trave na Champions, caiu nas semifinais anos consecutivos, então não atingiu o maior objetivo, que talvez fosse a Champions ali, mas a forma como se consolidou dentro dessa hegemonia nacional, o nível de futebol e o tipo de futebol, acho que tudo isso faz com que o trabalho possa ser mais do que bem avaliado. É um
um sucesso indiscutível. E da mesma forma o Manchester City. E aí a gente entra nesse momento histórico. Eu falei sobre como o City me parecia, talvez até por uma questão de tempo e por já ter passado do seu ápice, do seu momento de nível mais alto de futebol, e evidentemente também passa por uma transformação, porque assim como ele teve a transformação inicial para montar um elenco mais próximo das características que ele queria, olhando para a mudança ali do primeiro para o segundo ano dele no comando, depois do bicampeonato, e agora depois de perder o campeonato inglês, né, de ser batido pelo Liverpool do Klopp, também começa a pintar um pouco essa imagem, essa sensação de uma necessidade de uma nova mudança por ali. E talvez, diferentemente do Bayern ou do Barcelona lá atrás, talvez ele consiga sim ter poder, ter condições de conduzir uma reformulação no elenco sem esbarrar em grandes pilares que ficaram por anos e que fizeram história no Barcelona, fizeram história no Bayern. É claro que o Manchester City também tem grandes pilares, alguns inclusive já saíram, né? Se a gente for olhar para Kompany, para Davi Silva, é claro, ainda tem o Agüero por lá, como alguns desses grandes pilares dessa era bilionária do Manchester City, grandes ídolos da história do clube. Yaya Touré foi outro que saiu lá atrás, que merece ser sempre lembrado também. Então alguns desses principais pilares já se foram. Mas não é que o Manchester City tenha um elenco velho, um elenco envelhecido atualmente. O City tem sim de onde tirar peças para essa condução de renovação. Em diferentes faixas do campo, a gente encontra ali material humano para mais algumas temporadas no mais alto nível. Desde jogadores que já não são tão novos, como por exemplo um De Bruyne, mas se a gente for olhar para Rodri, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, próprio João Cancelo agora ganhando espaço, Phil Foden, garoto, esse mais jovem até do que os outros citados. Eu tô tentando pegar alguns nomes isoladamente aqui, tá? Tem outros que certamente poderiam ser lembrados dentro dessa lista. Ferran Torres chegou agora. São jogadores jovens que podem fazer parte dessa segunda geração de um Manchester City com Guardiola. E aí é um tipo de desafio diferente, interessante de acompanhar também. Até que ponto o Guardiola vai conseguir conduzir essa nova transformação interna para quem sabe, né, numa próxima temporada ou nas próximas temporadas, voltar a atingir o nível mais alto. É claro que essa avaliação do nível mais alto ela também fica muito condicionada por resultados. Então, o início de 2020 e 2021 parece um início turbulento. Né? Não tá no nível mais alto, não é o time mais convincente, nem o mais empolgante. Mas como muitas vezes o rótulo que pega, o rótulo que cola é o do resultado final, se vira uma temporada bem sucedida, por exemplo, numa Champions, passa a ser tratado como um outro momento do trabalho. Então, assim, é sempre delicado falar ou tentar estabelecer qual é o momento atual do estágio do trabalho. Mas o que me parece aí é que, sim, parecia um encaminhamento para uma reta final, e agora tem um recomeço. Vai ser o suficiente para mudar um pouco esse ambiente, tentar criar essa fome de novo dentro do elenco e com peças novas e com uma possível transformação vindo em próximas janelas de transferências. A gente já viu o City gastar muito e atuar muito fortemente no mercado para reconstruir alguns setores do campo da forma que o Guardiola queria. Isso vai acontecer nos próximos anos. Mesmo que não aconteça, eu ainda acho que esse elenco atual ele tem muito a oferecer e o Guardiola pode extrair muito e mais do que a gente tem visto recentemente. E o outro tópico que é meio que inevitável. Será que essa permanência do Guardiola significa aí um sinalzinho de que um Messi da vida pode chegar? Que obviamente seria a grande reunião, o grande reencontro do futebol mundial entre o grande treinador da geração com o grande jogador da geração, os dois que fizeram história no Barcelona. Existe toda essa indefinição sobre o futuro do Messi por lá, e agora o que existia de indefinição sobre o futuro do Guardiola já não existe mais com a renovação do contrato. Enfim, aí eu deixo espaço para vocês especularem aí e deixarem a opinião, a impressão de vocês sobre a avaliação do trabalho, sobre essa renovação, sobre o momento do Guardiola no City, sobre a possibilidade de uma reestruturação, de uma mudança mais radical dentro do elenco, quem pode ficar para ser jogador importante dentro dessa condução desse momento. Enfim, o espaço está aberto. Um abraço, até a próxima.